Vamos lá, irmãos? Então agora eu peço cuidado com os pais aí, tá bom? Quanto ao barulho, quanto à desordem no culto e também na escola bíblica, que vocês me ajudem, tá? Se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês também, tá? E assim todos vamos aprender, tá bom? Então peço a colaboração dos pais como um todo, tá? Todos os pais aqui presentes, tá bom? Paramos no segundo parágrafo, tá? Eu gostaria de, antes de darmos prosseguimento, voltar um pouco naquele polêmico slide, né, que talvez tenha gerado alguma dúvida nos irmãos, né, e trazer alguns esclarecimentos para os irmãos. Explicando o título, né, porque tudo provém do título. O último capítulo, a última matéria abordada foi a fé salvífica, correto? O que é a fé salvífica? E o título era fé salvífica. Já neste capítulo, o nome não é arrependimento salvífico. Ou seja, a nossa confissão foi elaborada e os batistas ali reunidos, os pastores, os teólogos reunidos, eles não decidiram colocar o título arrependimento salvífico. Por quê? Porque eles têm um entendimento reformado do Ordo Salutis. O Ordo Salutis, eles não entendem, né? Os reformados não entendem o arrependimento como um critério para a salvação. Ou seja, irmãos, quando Deus nos salva, é tudo por graça. Deus concede tudo a nós. E, inicialmente, o que precisamos para a salvação é sim a fé. A fé é aquilo que nos coloca em Cristo Jesus, e Cristo é o caminho para que haja salvação. Cristo é a propiciação para os homens, para que os homens tenham salvação, propiciação para Deus. Porque nele a ira de Deus, tudo foi contemplado em Cristo, tá? Então é isso que o slide vai dizer. Eu elaborei ele uma linguagem um pouco mais informal, digamos assim, para que haja um entendimento. Por que esse capítulo não se intitula sobre arrependimento salvífico? Embora a expressão arrependimento salvífico ocorra no parágrafo 3, ela não é utilizada na Confissão de Fé de Westminster também, nem no título deste capítulo, Confissão de Fé de 1689, Fé Batista. A razão para tal é significativa, ou seja, tem importância. O arrependimento não é necessário para a salvação da mesma forma que a fé. O arrependimento é necessário para que tenhamos vida eterna. Mas ele não possui a mesma relação com a salvação que a fé possui. Berkhoff indica isso como chama o arrependimento de uma condição negativa da salvação. Isso significa que o pacto da graça, né, que está contido no Evangelho, realmente não há exigências nem condições, pois Deus fornece aquilo que requer. É muito importante que observemos aqui que não é o nosso arrependimento que é a causa da base da nossa salvação. Esse é o principal ponto, de não ser arrependimento salvífico. Porque o arrependimento não é a base para a nossa salvação. Entende, irmãos? Ele é uma evidência, e aqui está o segredo, e uma exigência para a salvação, para a nossa salvação. Ato posterior a quando Deus entrega a nós. Esse é o ponto. Então devemos analisar da perspectiva de Deus, aonde ele nos insere no pacto da graça, mas também devemos analisar na perspectiva de quando já estamos neste pacto. E quando já estamos inseridos no pacto, Deus já forneceu fé? Deus forneceu arrependimento? Então, é necessário arrependimento para aqueles que estão no pacto da graça? Sim. É a característica de que você foi salvo por Deus. Tá? Então é por isso que os autores não colocaram o título por arrependimento salvífico, tendo em mente principalmente o Ordo Salutis, a ordem da salvação, que é esse gráfico aqui, que eu já passei para os irmãos. Esse material já está disponível para os irmãos, tá? No Google Class, né? Class, né? O professor de inglês ali vai me matar depois, né? Assassinando a língua inglesa, né? Então está aqui, né, essa escadinha de como o pensamento reformado. Lembrando que isso aqui não é uma ordem, não é uma regra, mas sim um pensamento lógico de como que ocorre a salvação para o homem. E você percebe que a conversão está aqui no quarto degrau. Tá? O arrependimento, que é a conversão, está no quarto degrau. Então, a fé já ocorreu antes, tá bom? Então, depois os irmãos dão uma analisada. E um ponto muito importante,
Por que não é arrependimento salvífico, irmãos? Justamente porque os batistas naquela época estavam... Vamos resgatar lá o começo lá da introdução da história. Quais que eram os principais movimentos que estavam sendo combatidos? Que os batistas da época estavam sendo acusados? Alguém lembra? De ser o quê? Quais as duas espécies de batistas que tinham na época? Batistas particulares e os gerais. Os gerais eram aqueles que foram adeptos ao arminianismo. Então eles precisaram combater isso também. A nossa confissão ela foi redigida também com o propósito de refutar as acusações de que nós, batistas particulares, éramos gerais. Tá? Ou seja, o arminianismo. E o arminianismo, assim também como o catolicismo romano, enxergam o arrependimento como uma atitude para a salvação. Um ato externo para a salvação. E não, o nosso pensamento de arrependimento é de que arrependimento é uma atitude, é algo interno no indivíduo. É uma mudança interna. Por isso que nós falamos que nem sempre vamos ver uma transformação radical na pessoa. Você às vezes vai ver uma pessoa pecando, e até com uma certa frequência, mas não significa que ela não está lutando contra aquilo. Tá? Porque arrependimento é algo interno. Agora, se nós tomarmos o conceito do arminianismo e também do catolicismo romano, nós vamos falar lá, não tem arrependimento. Por quê? Porque não houve mudança externa. Então, esse é o pensamento dos batistas na época. Deixar claro que o que é o arrependimento e em que fase que ele acontece em nossas vidas. E aqui está o Ora dos Saludes para falar disso. Tá? Agora, o segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte, tá? E você pode acompanhar na sua confissão. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção, que habita nele. Então veja, a nossa confissão diz que essa remanescência de pecado, de corrupção que está em nós é um poder. Tá? O poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações. Pode cair. Então veja, pode então também não cair. Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Tá? Então, no pacto da graça, inseridos neste pacto, nós temos como reagir se cairmos no pecado. E é isso que vai abordar o segundo parágrafo. Tá? Esse slide eu já passei para os irmãos. Temos dois grandes exemplos aqui de homens de fé genuína, que caíram em pecado, que é Pedro e Davi. E eles foram renovados através do arrependimento. Por quê? Porque eles criam realmente em Jesus Cristo. Tá? E vocês perceberam que a confissão falou sobre grandes pecados. E quando ela coloca grandes pecados, se pressupõe então que existe uma classificação de pecados, correto? Se pecado é tudo igual, por que eu vou falar grandes pecados? Então isso pressupõe que existem pecados e pecados. Existem pecados, pecadinhos, pecadões? Tá? Mas você tem que tomar cuidado com isso. Pecado é pecado. Tá? Na sua essência é uma transgressão. Mas porém nas suas consequências também existem diferenças. A gravidade também existe. Tá bom? E é isso que vamos abordar aqui neste slide. Olha só. A confissão nos informa que podemos cair em grandes pecados, o que sugere uma classificação de pecados. A Escritura ensina que na avaliação de Deus, alguns pecados são piores e implicam em maior culpa que outros. Alguns pecados nos causam maior dano. Moisés classifica a construção do bezerro de ouro como um grande pecado, lá em Êxodo 32:30. Ezequiel, em sua terrível alegoria,
disse que depois de que Aolá, que no caso se referia a Samaria, arruinou-se pela sua infidelidade a Deus, e Aholibá, Jerusalém, então os dois reinos, né, divididos, tornou-se mais corrupta. Então houve uma comparação entre os dois reinos, em níveis de pecado. Vou mostrar os textos para os irmãos no próximo slide. João distingue pecados que não são dos que são irremediavelmente para a morte. Então existem pecados que são para a morte. Vamos ver o texto também. Isso tudo sem contar a advertência de Jesus acerca do pecado imperdoável. Está lá em Marcos 3, 28 a 30, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existem classificações de pecado? A própria Bíblia nos informa sobre isso. Tá bom? Precisamos aprender a ver o pecado de forma translúcida, tratar a nós mesmos de forma realista e repudiá-lo e odiá-lo de todo o coração. Porque todos os pecados, em todas as suas consequências, em todos os seus níveis de culpa, são pecados. Transgridem contra Deus, incomodam a Deus, ferem a santidade de Deus. Textos. Êxodo 32, 30. Lá na questão do bezerro de ouro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés olhou para aquilo e falou: isso é tão grave que eu não sei nem se vai ser cabível uma propiciação para vocês. Ezequiel 23, 11. A alegoria, né, dos dois reinos. Sua irmã Aholibá viu isso. No entanto, a sua cobiça e prostituição, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada do que a irmã. Então, comparando os dois reinos, houve classificação no pecado dos dois reinos? Houve. Se foi mais depravada do que a outra, ou seja, transgrediu mais. 1 João 5,16, um texto polêmico também. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Viu a distinção? Há pecado que leva à morte e não estou dizendo que se deva orar por estes. Alguns intérpretes vão falar que esses pecados que levam à morte são pecados contra o próprio corpo. Imoralidade sexual, essas coisas que danificam o próprio corpo, né? Homossexualismo, tá? Todas essas questões são pecados que destroem o próprio corpo, tá? E o que vai nos trazer luz sobre essa classificação de pecados é justamente o Catecismo Maior de Westminster. O nosso catecismo ele não vai abordar a questão dos pecados de uma forma como o Catecismo de Westminster ele aborda. Então, coloquei aqui a pergunta, tá? 151 do Catecismo Maior de Westminster, e a resposta, para os irmãos verem. Olha a pergunta: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Quais são as circunstâncias? Ou seja, como que eu consigo observar e entender qual pecado é mais odioso do que o outro? Alguns pecados se tornaram mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores. Vamos entender. Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros, aí já existe um nível a mais para ser odioso. Por exemplo, irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você acha que tem diferença quando Deus olha, eu que sou pastor, pecar para o Rafael? Pecar? O que vocês acham? Sim. Se tem uma espada no pescoço dele, na minha tem duas. Tá? A cobrança é pior. Por quê? Porque eu manuseio as Escrituras. Eu ensino. Eu estou numa posição
aonde Deus me colocou para ser responsável e ter uma conduta irrepreensível. Quando Pedro, por exemplo, lá em Gálatas, foi repreendido por Paulo, a conduta dele foi condenada por Paulo. E ele estava arrastando outras pessoas na mesma conduta, que era a segregação dos judeus para com os gentios. Então, o primeiro nível de, não sei nem se existe essa palavra, odiosidade, mas para ser odioso é a razão dos ofensores. Quem é aquela pessoa que está pecando? Qual é o ofício dela? Se é pai, então você já está num nível também diferente do pecado, porque você é espelho para o seu filho. A sua cobrança então vai ser maior. Segundo ponto, em razão das pessoas ofendidas. Se as ofensas forem diretamente contra Deus, seus atributos e culto, contra Cristo e sua graça, contra o Espírito Santo, seu testemunho e operações, contra superiores, pessoas eminentes e aqueles a quem estão especialmente relacionados e a quem devemos favores, contra os santos, especialmente contra os irmãos fracos, contra suas almas, ou as de quaisquer outros, e contra o bem geral de todos ou de muitos. Por exemplo, o irmãozinho na igreja está precisando da sua ajuda, você sabe que está precisando, e você não ajuda. Você não estende a mão. Você não chama ele para orar. Porém, você faz isso também com uma pessoa do mundo. Você acha que tem diferença? Entre o seu irmão em Cristo e a pessoa de lá? Tem diferença. É muito mais odioso você fazer com aqueles que são irmãos em Cristo do que realmente lá. Porém, os dois são pecados. Então veja, o segundo ponto que classifica os pecados é em razão das pessoas ofendidas. É quem está envolvido naquilo. Tá? Terceiro, pela natureza e qualidade da ofensa. Então quem está pecando lá? Quem é o ofensor? Quem são os ofendidos? E agora, qual a natureza e a qualidade da ofensa? Se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida, não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, porque uma coisa é você pecar no pensamento, outra coisa é você consumar o ato. Entende? Mas os dois são pecados? São. Mas qual que é mais odioso? Você pensar no homicídio ou pegar a arma e realmente matar? Estão entendendo como existem níveis e classificações de pecados? Não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outra e não admitir reparo algum. Se for contra os meios, misericórdia, juízos, luz da natureza, convicção da consciência. O Espírito Santo falando, não faz. Você vai lá e faz. Mais odioso ainda. Algo que é claro para você. A admoestação pública ou particular, não aceitar a admoestação da igreja, por exemplo. Censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feito deliberada, voluntária, presunçosa, impudente, jactanciosa, maliciosa, frequente, obstinadamente. Então, existem. Existem aqueles que pecam por falta de entendimento, de clareza, são desprovidos de informações, mas existem aqueles que conhecem. Existe aquele que o Espírito Santo está avisando e ele mesmo assim vai e comete o ato. Tá? Então existem níveis. E quarto e último, pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Se for no dia do Senhor, você acha que pecar hoje e pecar amanhã tem diferença? Tem diferença, porque hoje é um dia onde você deveria estar se consagrando ainda mais ao Senhor do que nos outros dias. Então Deus odeia mais. Deus coloca mais culpa sobre isso. Se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, pecar no culto é diferente de você pecar ali fora quando acabar o culto? Com certeza. Qual que é mais odioso? No culto. Estão entendendo? Imediatamente antes, depois, deixe de outros auxílios para a prevenção ou remédio contra tais quedas.
se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Uma coisa é você pecar no seu quarto, lá trancado. Outra coisa é você pecar em público, onde as pessoas estão olhando para você. Estão entendendo? Então existem classificações. Tem pecados que não necessariamente, irmãos, eu vou precisar, por exemplo, convocar a comissão de ética e disciplina da igreja para tratar. Uma simples conversa resolve. Fala, toma cuidado, faz isso e isso. Agora tem alguns pecados que eu já vou ter que chamar, por exemplo, adultério. Consumado, eu já vou ter que convocar. Então tem níveis, tá? Onde Deus condena. Porém, amados, sabendo disso, nós sabemos que para os eleitos de Deus existe um pacto para esses pecadores. Não há nenhum que faça o bem e não peque. Todos nós somos pecadores. Esta é a triste realidade do homem caído e até do homem redimido. Continuamos a pecar. Mesmo os cristãos, através do poder da sedução da sua corrupção, habitando neles, podem cair em grandes pecados. Em todos esses que eu ilustrei para os irmãos. Adultério de Davi é um exemplo claro disso. Aqueles que subestimam o poder do pecado certamente cairão nele. Mas esta é a boa notícia, quando caímos no pecado. Esta é a boa notícia. Coloquei amarelo. Deus tem, isso é o texto do parágrafo, no pacto da graça providenciado misericordiosamente, que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Então veja, amados, não é só uma condição pecaminosa que nós temos. Nós, eleitos de Deus, que estamos no pacto. Nós temos também a solução para isso. Como sermos renovados. Como sermos reabilitados para o bom serviço a Deus. Não somos salvos novamente, mas sim renovados. E estamos de volta em uma relação harmoniosa com Deus. Que Deus gracioso e incrível servimos. O parágrafo 1 tratava de descrentes voltando-se para Cristo. Perceba que agora o parágrafo 2 trata com os cristãos, voltando para Cristo após o pecado e restaurando sua relação com seu... mercenário? Não, está errado essa palavra aqui. Tá? As traduções do inglês lá, às vezes não dá muito certo. Tá? Salvador. Nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá? Depois eu ajeito isso aí. Nota para mim, Ju, por favor, depois para eu mudar lá. Entendem, irmãos? Então, a confissão agora ela vai tratar nesse parágrafo sobre os eleitos que caem em pecado. Primeiro ele falou daqueles que vêm até Cristo, no primeiro parágrafo. Que estavam no mundo e foram reconciliados. Agora ele está falando de renovação para aqueles que estão no pacto da graça. Jeremias 32:40, olha só. Farei com eles uma aliança permanente. O arminianismo já vai falar o quê? Que se você cair em certos pecados como Davi caiu, o que eles vão falar para você? Você perdeu a salvação. Você não é coisa de crente não, você perdeu a salvação, você não é salvo não. E não necessariamente. Aquela pessoa pode ser como Davi, um homem arrependido. Mas por uma teologia fraca, inconsistente, eles vão cair em certos erros. Mas o pacto, biblicamente falando, é um pacto permanente. Que infelizmente nós adulteramos contra este Deus do pacto constantemente. Porém o pacto é dissolvido? O pacto permanece. Permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, mesmo que você faça o contrário. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Ou seja, existe a renovação para aqueles que estão no pacto. Você vai cair, você vai adulterar contra esse Deus, porém Ele vai te reconduzir, Ele vai te resgatar, Ele vai te renovar, por causa do arrependimento. Tá? 1 João 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça.
tudo que nós estamos falando no parágrafo 2 da confissão está aqui nestes versos. Ele fala sobre uma condição pecaminosa, mas ele fala de um representante também que nos perdoa constantemente, que nos renova. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não só isso, e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Uma base no perdão. Veja só. Este é o teste dos verdadeiros crentes. Um verdadeiro crente sempre será trazido de volta ao arrependimento por Deus. Pode levar dias, meses ou anos, mas o pastor não perderá nenhuma das suas ovelhas e irá procurá-las uma a uma. Ele diz isso em João 10. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Lembram disso? Que eu também tenho que resgatá-las. E certamente ele fará. Às vezes podemos pensar muito bem de nós mesmos e de nossa capacidade de superar o pecado. Você pensa, eu não tenho problema nenhum com adultério, eu amo minha esposa, esse é um pecado, né, que eu estou livre. Cuidado, tá? Porque o poder da sedução está dentro de nós. E também pensar muito humildemente da corrupção restante em nós e no mundo caído ao nosso redor. Deus seria justo e santo se Ele nos abandonasse no momento em que pecássemos novamente depois de estar em Cristo e nos deixar em nosso pecado. Tá? Mas como nosso Pai, em seu fiel pacto, Ele não nos abandonará mesmo no meio do nosso pecado. A grande promessa evangélica é que não só todos os nossos pecados são punidos em Cristo, passado, presente e futuro, mas também que devemos buscar o perdão de Deus e do homem todos os dias e podemos experimentar o perdão todos os dias. 1 João 1,9 é crucial nesta discussão. Atenção para buscarmos o perdão de Deus e do homem. Vocês vão ver o porquê do homem, tá? Já? Acho que eu vou tratar mais aqui nesse parágrafo, tá bom? Então, no segundo parágrafo, é mais essa recondução e renovação do cristão que está sendo abordada. Então, estamos num pacto e este pacto é providencial para que nós, pecadores, possamos ser renovados e purificados. Porque o nosso representante é Cristo. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Tá? O terceiro parágrafo, vou ganhar tempo aqui, tá, irmãos? Este arrependimento salvífico é uma graça evangélica, pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e autoaborrecimento, orando por perdão e pela força da graça, com propósito e esforço, por suprimento do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Tá? Eu vou falar sobre essa questão com os homens mais para frente. Mas perceba que agora o terceiro parágrafo está tratando sobre isso. Ó. Cadê? Aqui. Que já abordamos. O elemento do arrependimento. O terceiro parágrafo vai agora destrinchar quais são os elementos do arrependimento. Que vai envolver o elemento intelectual, vai envolver o elemento emocional e também vai envolver o elemento volitivo. Tá? Então, primeiro, o que os teólogos, os batistas falaram? Vamos falar sobre os incrédulos reconduzidos a Cristo. No segundo parágrafo, vamos falar como que é a tratativa depois que eles estão inseridos no pacto da graça. E agora, no terceiro parágrafo, vamos definir o arrependimento. Essa é a construção lógica do pensamento dos teólogos batistas. Então, continuando. Definição do arrependimento, de arrependimento. O arrependimento bíblico é definido de forma mais sucinta no breve catecismo da Assembleia de Westminster. Então, mais uma vez, vou fazer uso aqui do catecismo de Westminster, tá? A pergunta 87 é a seguinte, irmãos. O que é o arrependimento para a vida? Veja a resposta dada. Arrependimento para a vida é uma graça salvífica pela qual
um pecador tomado por um verdadeiro senso do seu pecado e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Vamos ver o que falou a nossa confissão? Olha só. Sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado. Sensível. O que é ser sensível ao pecado? Justamente isso que está sendo falado aqui. Um verdadeiro senso, né, do seu pecado e apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Sentindo tristeza e ódio por seus pecados, converte-se deles para Deus com o firme propósito de esforçar-se para uma nova obediência. Essa é a definição dada pelo catecismo. Uma vez que nesse ponto a doutrina do breve catecismo é a mesma da confissão, por isso que ela está sendo utilizada, tá? É a mesma visão do que a confissão de Westminster. Essa resposta será usada para expor brevemente a natureza do arrependimento, já brevemente abordada no primeiro parágrafo, como eu acabei de revisitar no slide, tá? Então a nossa definição de arrependimento vai ser semelhante à de Westminster, tá? Por isso que eu utilizei aqui o catecismo. Coloquei aqui para, em cima dele, definir o que é arrependimento. Primeira coisa que ele fala então, que arrependimento é uma graça salvífica. E ao chamar arrependimento de uma graça, o breve catecismo deixa claro que se trata de um dom de Deus. Graça salvífica significa algo dado por Deus. Um dom de Deus. Ele é uma planta que cresce apenas no solo renovado do coração regenerado. Tem como ser penitente sem um coração regenerado? É possível? Não é possível. Tá? Tem aqui os embasamentos bíblicos para os irmãos consultarem depois. O arrependimento verdadeiro, portanto, é mais do que aquilo a que a teologia católica romana chama de contrição. Já abordamos a visão católica romana. E mais do que uma aversão às consequências do pecado. Ai, não posso pecar, senão eu vou para o inferno. Arrependimento é mais do que isso. Muito mais do que isso. Um temor do inferno ou uma reforma exterior da vida. Os não regenerados podem possuir tais coisas, mas não conhecem nada sobre arrependimento para a vida. Tá bom? Então, o primeiro ponto para definir arrependimento é que ele é uma graça. Uma graça salvífica, tá? As raízes desse arrependimento. Quando falamos sobre raízes do arrependimento, para defini-lo, o que queremos dizer, irmãos? Que o arrependimento verdadeiro é alimentado e cresce a partir de duas coisas que devem se tornar realidades, as quais são chamadas pelo breve catecismo de um verdadeiro senso de seu pecado e apreensão ao quê? Da misericórdia de Deus em Cristo. Adianta então só ter o verdadeiro senso do pecado e parar aqui? Isso é arrependimento? Não. Tem que ser acompanhado por um sentimento de apreensão, de um desejo, de uma busca da misericórdia de Deus em Cristo. Por isso que a fé em Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo. Tá? A primeira é descrita no Salmo 130, onde o profundo senso de pecado é direcionado à fonte de perdão. Então, quando você tem o senso de pecado, você precisa também da solução. Por que o Evangelho é chamado de boas novas? Por que o primeiro elemento do Evangelho é arrependam-se? Cristo pregou isso. Pois está próximo. Qual é o cumprimento? O reino. E quem que manifestava o reino entre os homens? Que luz foi essa que brilhou entre os homens e os homens rejeitaram essa luz? O próprio Cristo. Então, quando Cristo estava fazendo milagres, ele estava trazendo o reino para essas pessoas. Quando ele expulsava os demônios, ele estava também trazendo o reino para essas pessoas. Porém, eles rejeitaram. A boa nova é, vocês estão numa condição terrível. Porém, existe solução. Cristo Jesus. É aí que entra a boa nova. Então, ou seja, não adianta você ter um senso de pecado, uma tristeza profunda sobre o pecado, sendo que você não consegue recorrer à solução. É isso que nos torna cristãos. Ter esse senso, essa tristeza, essa vontade de querer agradar a Deus, porém em Cristo. E é isso que o catecismo está abordando, irmãos. A segunda ilustração que temos, além do Salmo 130, irmãos, é a do filho pródigo, que eu vou trazer para os irmãos.
onde fica evidente o fato de que o filho pródigo foi levado a regressar em arrependimento ao pai por causa dessas mesmas duas realidades. E eu vou ver, tá? Vamos ver no texto, o senso do pecado da sua vileza. E ele para nisso, quando ele cai em si, que ele fala, nossa, eu tinha comida, eu tinha tudo na casa do meu pai. Ele parou nisso? Ele voltou para casa. Tá? Então vamos ver os textos. Salmo 130 primeiro. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo, olha que a apreensão da misericórdia em Deus, mas contigo está o perdão. Muitos cristãos param aqui, irmãos. Senhor, sou pecador, sou um homem miserável, não consigo, fico só nisso e fica na vergonha do pecado. Fica com aquele sentimento de autocomiseração. Não, eu não mereço, eu não posso estar lá, eu não posso fazer isso, eu não sou salvo, e fica só nisso e passa uma vida apenas nisso. Isso não é arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno, ele vai gerar isso, porém ele vai te lançar em quem? Olha o que o salmista fala, irmãos. Mas, tem um mas aqui, mas. Aí vem a boa nova. Contigo está o perdão, para que sejas temido. E o filho pródigo? Caindo em si, senso, caiu em si, disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Comendo lavagem? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Conversão. Voltar a Deus. E lhe direi, pai, confissão. Pequei contra o céu e contra ti. Confissão. Não sou mais digno, senso de vileza. Vergonha, ódio pelo pecado. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Estava disposto a ser empregado, mesmo sendo filho. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele foi para lá, ele voltou. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O que o fez voltar para casa? Porque ele sabia que o pai estaria lá para o receber de novo. Aqui está para nós a ilustração do que é o verdadeiro arrependimento, irmãos. Porém, se ele não voltasse para o pai onde estava disposto a perdoá-lo, não seria arrependimento. É isso que eu falo, irmãos. Hoje é dia de ceia. De você não participar na ceia. Porque você está tendo um senso do pecado, porém você não está indo até Cristo, que te perdoa, que morreu por você, pelos seus pecados do presente, passado e futuro. O verdadeiro arrependimento te lança na cruz. Te lança. Ah, pastor, mas a ceia é restrita, como é que você fala um negócio desse? A ceia é restrita por quê, indivíduo? Por um cuidado com aqueles que não sabemos se realmente é um cristão. Agora, para nós que já somos membros é porque a igreja já observou na sua vida características de um salvo. Por isso que não pode ser qualquer um que é admitido como membro. Tem que ter esse cuidado. Então você, diante da igreja, que é a igreja de Cristo, e o que a igreja liga na terra, liga no céu, você está neste pacto. Você tem acesso à fonte do perdão. O verdadeiro senso do pecado, então, primeiramente, intelecto. E o que significa essa frase, irmãos? Que está lá na confissão, no catecismo de Westminster. Sendo feito sensível aos múltiplos males do seu pecado. Veja só, muito obviamente, isso não é um mero assentimento ou admissão intelectual. Não é apenas um senso de perigo e dos efeitos negativos dos nossos pecados sobre nós. Não é apenas um senso da impureza e da culpa do pecado de modo generalizado. É claro que se trata de um senso ou experiência da impureza e culpa
dos nossos próprios pecados diante de Deus. Contra ti apenas, ó Deus, eu pequei. Não é isso que ele fala no Salmo 51? É diante de Deus, é quando você tem um senso de que Deus está sendo atingido pela sua atitude. Quando você enxerga que o seu compromisso é relacional com Deus. E se você peca contra o seu Salvador. É diferente, irmãos. Então não é só um senso, é pecado. Puxa vida, olha isso e tal. Não. As expressões do Salmo 130, das profundezas, quem subsistirá, ilustram um verdadeiro senso de pecado. É o mesmo que acontece com o clamor do filho pródigo. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Pode ver isso também em Atos 2, Salmo 51, a qual já vimos, né? O Salmo 51 em Davi. Assim como Davi, né? Fala o Salmo 51 quando diz, somente contra ti pequei. Está aí. O que é o senso? Então envolve o intelecto, que nós vimos lá no começo? Envolve. Segundo, a apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Muitas pessoas têm chegado a alguma experiência pessoal da culpa, impureza e perigo de seus pecados. E ainda assim não sabem nada sobre o arrependimento verdadeiro. O exemplo clássico dessa realidade é Judas. Judas não teve o arrependimento verdadeiro, porque ele não foi a Cristo. Mas sentiu tristeza? Chorou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que ele foi lá e se suicidou. Mas ele foi a Cristo? Não foi. É arrependimento? Não é. É a tristeza segundo o mundo. Tá? Ele viu que aquilo que ele tinha feito era um ato de injustiça. Porém, somente aquilo não tem valor nenhum. Devemos saber que o arrependimento é inseparável da fé. Uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo é a fé no Salvador. Isso porque as ofertas da misericórdia de Deus sempre acompanham seus apelos ao arrependimento. É por isso que fé e arrependimento são inseparáveis. Porque o arrependimento, ele vai ativar a fé, e a fé vai te jogar em quem? No seu Salvador. Então, as duas coisas andam juntas, irmãos. Arrependimento e fé. O arrependimento verdadeiro envolve voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Atos 9:35 e Atos 11:21. Cuidado com o remorso ou convicção pelos seus pecados, que esteja desacompanhado de uma apreensão da misericórdia de em Cristo encontrá-lo. Um senso de angústia e miséria, embora seja a raiz do arrependimento, por si só não é o arrependimento. Se o teu arrependimento não te leva em Cristo, e aonde você se sente realmente perdoado, aonde você realmente está em paz para com Deus, esse arrependimento não te serve de nada. É isso. E o que acontece com muitas pessoas que têm contato com o calvinismo, com a doutrina dos decretos de Deus? Deus decreta tudo, então, nossa, e será que eu sou um eleito? Será que Ele quis me escolher? Sabe o que te falta? Você que faz isso, ou fala isso? Arrependimento e fé. Porque a verdadeira fé te coloca em Cristo. Você não fica com essas maluquices. Entende? Você confia que nele realmente existe o perdão. E seja quem for os eleitos, você não entra nessa seara, porque essa seara é de Deus. Mas você confia em Cristo, porque Ele habitou entre nós. Ele foi enviado, Ele esteve aqui, Ele pregou o Evangelho, é isso que me basta. Eu tenho que crer em quem, então? Em Cristo, então isso me basta. Creia em Jesus. Creia em Cristo. Entregue a sua vida, abrace o Evangelho, confie plenamente nele. Isso te basta. Agora, quem é eleito, quem não é, meu amigo, isso não interessa, isso é de Deus. O que te importa é crer em Jesus Cristo. O seu arrependimento tem que te levar para Cristo. Marcos 1,15, para encerrar só esse slide aqui, irmãos. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Então, arrepende-se e... Tem um E aqui, irmãos. Olha só que lindo, né? Tem um Ezinho aqui, ó. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Está lá, irmãos. Joel 2, profecia do Antigo Testamento sobre o cumprimento na igreja em Atos capítulo 2. Pedro cita isso. Agora, porém, declara o Senhor,
Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se. Pedro chama aquele povo ao arrependimento? E ali é despejado o Espírito Santo em Atos 2? E não envia a desgraça. Está aí, irmãos. Isaías 55, 7 também falava. Olha só. Que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Então é no Senhor. Volte-se para mim, para o Senhor. Por quê? Porque ele é misericordioso e compassivo. É nele que está. Arrependam-se. Volte-se ele para o Senhor, mais uma vez. Que terá o quê? Misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. E Cristo rejeita alguém que vai até ele, com o coração quebrantado? Não rejeita, irmão. Ele o abraça. E essa é a nossa fonte de consolação. Essa é a boa nova. Vou abordar na próxima semana os elementos